Olá, sexta-feira, 30 de maio, começa agora o Giro Fortaleza. Vamos aos destaques da edição de hoje. A MC implanta intervenções de segurança viária na Avenida Linneu Machado. O objetivo da medida é reduzir acidentes e proteger vidas. Etufó oferece 5 novos postos de atendimento para vistorias de veículos que operam por aplicativos. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza. Abre falando de mobilidade. A Avenida Linneu Machado, no Jockey Clube e no bairro Bom Sucesso, está recebendo um conjunto de intervenções viárias para aumentar a segurança e prevenir acidentes. Para salvar vidas e tornar o trânsito mais humano, a Prefeitura de Fortaleza iniciou intervenções na Avenida Linneu Machado. O projeto incluiu nova sinalização, readequação de velocidade e criação de áreas de trânsito calmo. Fortaleza é um exemplo para o mundo todo em relação à segurança viária e um dos grandes elementos é essa política de readequação. Com ela, nós vamos ter 85 vias da cidade com a velocidade readequada para dar segurança para a população. E isso aí, claro, sem prejudicar a fluidez, né? Porque quando você faz a readequação, você não acaba não mexendo com esse fluxo do dia a dia. Contudo, à noite, nos horários de menor fluxo, principalmente na madrugada, isso é a diferença entre a vida e a morte. A readequação foi implantada entre a Avenida Carneiro de Mendonça e a Rua Júlio Braga. A partir desse ponto, até a Rua Maria Quintela, o limite é de 30 por hora, com faixas de retenção reforçadas por tachões. Com a mudança, o tempo de viagem sobe, em média, apenas 6 segundos por quilômetro, mas o impacto real é na preservação de vidas. Nos últimos 4 anos, ocorreram 121 acidentes aqui na Avenida Linneu Machado, com 1 óbito e 132 pessoas feridas. Fortaleza já aplicou a readequação de velocidade em 85 vias. O resultado foi expressivo, queda de mais de 68% nas mortes no trânsito. A Organização Mundial da Saúde recomenda 50 km por hora como limite ideal em zonas urbanas. É uma tendência mundial. Fortaleza ela absorveu essa melhor prática de segurança viária e ela evoluiu muito nesse tipo de implementação. E isso foi um dos principais responsáveis por todo o histórico de redução de mortalidade que Fortaleza teve ao longo dos últimos anos. Fortaleza, em 2015, chegou a ter 377 pessoas mortas no trânsito. Né? No ano de 2022 foram 157. Né? E isso aí é fruto dessa política, que é uma política que tende a continuar cada vez mais forte. As cidades do mundo elas já estão com esse tipo de intervenção, não é só Fortaleza, mas toda grande cidade já tem esse tipo de intervenção e Fortaleza ela dá exemplo para as outras cidades. A Etufó abriu 5 novos postos de atendimentos para a realização de vistoria dos veículos que operam por aplicativos. A descentralização do serviço, que continua sendo ofertado na sede do órgão, garante que os motoristas tenham mais opções para regularizar dados cadastrais junto ao município. Um dos novos postos de vistoria da Etufó fica na BR-116, no bairro Aerolândia. O serviço deve ser agendado de forma online na plataforma do órgão. O motorista seleciona a data, horário e o local mais próximo. A gente acredita que isso irá facilitar o deslocamento dos condutores que desejam, assim, regularizar o seu veículo. Ele entra lá no site da Etufó, no Etufó Web, tem lá as opções onde ele pode escolher o melhor local para ele realiza esse agendamento, paga a taxa referente à vistoria e comparece no dia agendado a um dos pontos para submeter o veículo à vistoria regulamentar. Com a descentralização, agora são 5 opções de endereços para a realização da vistoria. A sede da Etufó, no Passaré,
na BR-116, Aerolândia, na Avenida João Pessoa, na Parangaba, na Avenida Godofredo Maciel, na Maraponga e na Avenida Carneiro de Mendonça, no Demócrito Rocha. Em 2025, a Etufor já realizou um total de 6.138 vistorias, sendo 3.753 somente de veículos que operam por aplicativos. Todo carro que realiza transporte coletivo ou sob demanda deve passar pelo procedimento para garantir a segurança de profissionais e usuários. São verificados principalmente os itens de segurança e conforto do veículo, como pneus, o sistema elétrico, a carroceria, bem como a identidade visual do veículo, que é o adesivo fixado no para-brisa traseiro, que faz menção à plataforma que o condutor trabalha ou às plataformas. O tempo máximo de uso de um veículo para operação por aplicativos é de 10 anos. Para saber se o carro está dentro dos requisitos, o usuário pode escanear o QR Code afixado no interior do carro, no para-brisa. Caso um veículo seja flagrado pela fiscalização em situação irregular, ele poderá ser notificado, e na reincidência o veículo poderá ser apreendido. As cidades da região metropolitana, do Maciço de Baturité e também de Fortaleza receberam a 6ª e última audiência pública da 10ª edição do Orçamento Participativo promovido pela Defensoria Pública do Estado do Ceará. A audiência é uma oportunidade para que a população participe ativamente da construção das prioridades institucionais da Defensoria para o ano de 2026. Na capital, a audiência pública aconteceu no auditório do Centro de Formação Frei Humberto, no bairro São João do Tauape. Estiveram presentes representantes da sociedade civil, entidades sem fins lucrativos e movimentos sociais de diversos segmentos. O encontro é uma oportunidade para que a população participe ativamente da construção das prioridades institucionais da Defensoria Pública para o ano de 2026. Esse é o orçamento participativo, estamos na 10ª edição e a gente escuta a sociedade civil para que realmente a gente possa aplicar a política da Defensoria na prestação do serviço cada vez mais eficiente e que se chegue realmente à população mais vulnerabilizada. Durante o evento, os participantes votam em projetos e ações previamente sugeridos pela sociedade por meio de consulta pública, realizada entre o final de janeiro e o início de março. E ainda levam demandas e esclarecem dúvidas sobre o papel da instituição. A professora Ângela Ribeiro é integrante do Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a Criança, que desenvolve um importante trabalho para o respeito aos direitos dos órfãos da Covid. Existe no Ceará uma articulação em apoio à orfandade de crianças e adolescentes por Covid, que é pioneira, que até hoje é um exemplo para o Brasil de articulação, tentando que essas crianças tenham os seus direitos respeitados. E hoje nós estamos trazendo a seguinte pauta, que os serviços da Defensoria ligados à criança e a adolescente, existe um núcleo especializado que eles se ampliem, tanto para outros bairros de Fortaleza, como para outros municípios onde há muita violação e ameaça de violação de direitos. O engajamento da sociedade civil é articulado pela ouvidoria da Defensoria Pública. O serviço de escuta e diálogo nos mais diversos territórios acontece há 10 anos e tem contribuído para a construção de uma gestão mais democrática. Nós que somos responsáveis por contactar os mais diversos representantes das entidades sindicais, dos movimentos populares, dos coletivos LGBTQIAPN+, dos coletivos de mulheres, das mães com filhos autistas, dos povos de terreiro. Então, é a ouvidoria, por ser esse órgão que é ocupado pelos movimentos, porque nós somos... A gente advém exatamente da sociedade civil, então é nossa responsabilidade garantir que o orçamento participativo da Defensoria seja o mais diverso e o mais amplo possível por meio desses sujeitos. Segundo a defensora-geral, como resultado do orçamento participativo, o órgão tem aumentado a oferta de serviços para atender às necessidades reais da população.
Quando você escuta a sociedade civil, você sabe onde melhor a gente pode aplicar os recursos para que a gente destine efetivamente a prestação de serviço. E aí a gente realmente faz uma articulação com o governo, com os parlamentares, para que a gente incremente esse orçamento da Defensoria. Então, é realmente essa construção coletiva para que a gente possa cada vez mais prestar o serviço da Defensoria, né, de uma forma mais eficaz à população. E neste sábado, a Prefeitura vai entregar 785 carteirinhas de identificação de pessoas autistas e vai lançar o portal Cipteia para emissão da versão digital do documento. O evento será a partir das 8 horas da manhã no ginásio Paulo Sarazate. A carteira de identificação da pessoa com TEA, o Cipteia, é um documento oficial que garante às pessoas autistas prioridade no atendimento de serviços públicos e privados. Sobre esse assunto eu converso agora com a primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão. Primeira-dama, qual a importância desse documento no que diz respeito ao avanço de políticas públicas para pessoas autistas? Essa carteira é uma carteira de âmbito nacional para garantia de direitos da pessoa com espectro autista e que vai lançar, né, para todas essas pessoas que receberem essa carteira o direito à saúde, à educação, à assistência, à acessibilidade. Então, isso é de suma importância. Nós corremos, né, nesses 5 meses de gestão para organizar todas as carteiras e fazer a entrega de 785 carteiras, agora sábado, né, de manhã, lá no Paulo Sarazate, com um evento que nós vamos fazer, um evento da inclusão, entregando essas carteiras, justamente respeitando todas essas pessoas devido à demanda reprimida desde 2024. Então, nós corremos nesse início da gestão para entregar realmente o direito para essas pessoas. Então, é a Prefeitura Municipal fazendo inclusão, cuidando das pessoas, principalmente com esse foco de garantir todos os direitos de todas as pessoas. Quem ainda não tem o documento, como é que faz para solicitar? Bem, também nós estamos lançando, nessa ocasião, o portal Cipteia, que é um site, um canal da Prefeitura Municipal de Fortaleza, onde lá tem todas as orientações, todo o cadastramento para as pessoas entrarem no portal, se cadastrarem, verem os pontos de entrega, porque nós também vamos entregar nas 12 regionais, e assim todas as pessoas terem a oportunidade de receber a sua carteirinha Cipteia, garantindo todos os direitos. Vai ter um evento neste sábado, como é que está a expectativa? Nós estamos formatando um evento maravilhoso, o evento da inclusão, sábado, a partir das 9 horas, no Paulo Sarazate. Lá vai ter, inclusive, um espaço garantido para a pessoa com espectro autista. E nesse espaço, né, que é um espaço muito especial, de calma, é um espaço sensorial que vai ter um acolhimento muito grande para todas essas pessoas. Novamente eu confirmo que a nossa gestão aqui está sendo, né, realizada uma gestão do cuidado, do acolhimento, da preocupação, do respeito com todas as pessoas com deficiência, com espectro do autismo, olhando para essas pessoas com esse cuidado que nós queremos fazer uma gestão inclusiva para transformar a nossa capital na capital mais inclusiva do Brasil. Muito obrigado pelas informações. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. O Giro Fortaleza faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí. Giro de volta e você acompanha agora mais uma edição do Papo Saúde. E o nosso tema é saúde mental. A Juliana Brito conversou com o médico psiquiatra Adalberto Barreto sobre como ouvir o outro e a si mesmo e como se curar através das terapias comunitárias e do afeto. Acompanhe. Apesar de terem sido criadas com o objetivo de aproximar as pessoas, hoje as redes sociais representam um perigo para a saúde mental de crianças, adolescentes e adultos.
Para discutir o tema e trazer sugestões de relações positivas, o Papo Saúde hoje recebe o psiquiatra Adalberto Barreto, que criou o projeto Terapias Comunitárias, que hoje já está em mais de 46 países. Seja muito bem-vindo, doutor Adalberto. Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes. É verdade, já estamos... É o projeto Quatro Varas, que é lá na Barra do Ceará, que foi lá, que é o berço da terapia comunitária, que é uma metodologia que permite a gente trabalhar, porque a evolução da sociedade hoje no mundo todo, ela está num mundo acelerado, né? Vai distanciando as pessoas, né? Criando isolamento, crises, gera toda uma certa confusão, né? E isso termina mexendo na saúde mental das pessoas, porque esse aceleramento nos obriga a ter que dar uma parada para ver onde é que nós estamos indo, né? Então a terapia comunitária é esse espaço que permite às pessoas de criar vínculos entre elas, né? Porque as doenças do intracelular e do intrapsíquico a gente já conhece quase todas. Hoje o grande desafio é o desafio de viver juntos na diversidade, na pluralidade e respeitando a diversidade, né? A intolerância está cada vez maior. Então a terapia comunitária veio como uma resposta a esse distanciamento, a esse julgamento, a essas polarizações, para que a gente possa juntos, aquela comunidade que tem problema, tem também soluções, que a gente tem que aprender a não só ouvir o outro, mas ouvir também a si próprio quando ouve o outro. Doutor, o que fazer para com que as pessoas voltem a se reconectar de forma presencial, né? A gente estava falando nas redes sociais que elas foram criadas para aproximar as pessoas distantes, mas elas acabaram distanciando as pessoas que vivem numa mesma casa, por exemplo, que cada um se isola no seu aparelho, no seu computador. Então, como que a gente pode se reconectar? Olha, as relações humanas são muito complexas e complicadas, né? Quando você convive com a diferença, com a diversidade, cada um pensa, por exemplo, no tempo da Covid, as pessoas ficaram mais em casa. Houve um aumento da violência, dos conflitos, das gerações, porque antes cada um ia para um canto, agora todo mundo ficou em casa, né? Porque as pessoas não conviviam. Não conviviam. Então, como a convivência ela é complicada e é exigente, então o que a gente tem observado é que as pessoas têm se afastado desse clima. Como todos nós temos o sentimento da maternidade e da paternidade, então o que é que tem acontecido? As pessoas estão investindo em objetos inanimados. Como, né? Os bebês reborn. Como esses que eu chamo os bebês de mentirinha, né? Esse bebê de mentirinha que você fica criando, o que é que ele revela das relações humanas? É que criar um bebê naquelas condições, ele não reclama, não dá trabalho. Ele não dá trabalho e, sobretudo, não tem futuro. Porque hoje, quando um pai e uma mãe que tem um filho, tem que pensar na educação, tem que estar, né? Fora as questões materiais da alimentação, da roupa, tem que a educação. E depois esse menino termina morrendo, uma bala perdida. Então, parece que há um desinvestimento, mas é interessante, quer dizer, no ditado popular diz, o cachimbo é o mesmo, o que muda é o tabaco, né? O que muda é o fumo. Quer dizer, o instinto de maternidade continua, mas eles começam a investir nesses objetos inanimados, que são esses bebês reborn, né? Que é uma maneira de você exercer a maternidade, só que ela não tem futuro e não tem exigência, ele não vai exigir nada de você. Então esse é um sintoma, eu diria, de que as relações humanas a nível da sociedade deixa a gente preocupado de ver, né, essa situação. Mas isso eu acho que é um sintoma desse mal-estar social e que atinge hoje toda a humanidade. Como resgatar essas relações? Eu acho que uma das coisas é primeiro compreender que uma relação de cuidado tem que ter reciprocidade. Quando uma mãe educa um filho, cria os filhos também, os pais ensinam os filhos. Então há uma troca, você dá,
Quer dizer, a gente aprende com os filhos da gente. Às vezes a gente se surpreende com o que eles dizem pra gente. De onde esse menino tirou isso da cabeça dele, né? Ele tirou. Então, toda relação que tem reciprocidade, todos nós crescemos. Então, se as pessoas estão investindo, criando objetos mortos, objetos que não têm vida, que não têm alma, ela exerce a maternidade, mas não cresce como mãe, não cresce como pessoa. Então, é entender que não tem salvação fora do relacionamento, né? A gente tem que aprender a conviver, a escutar, a sair dessa relação de embate, né? De embate, de polarização, de querer ter razão, de querer destruir as coisas, né? E o outro diferente. Então, eu acho que faz parte da nossa evolução a gente se dar conta que não tem outro caminho, não é? Porque se todo mundo decidir criar, vamos dizer assim, esses bichinhos, dentro de algum, não vai ter mais vida, porque ele não gera um neném, não vai ter futuro, não tem, a humanidade desaparece, né? Mas eu acho que isso fala desse mal-estar. Então, o que fazer é se dar conta que não tem fuga. É melhor confrontar, enfrentar, aprender a dialogar, participar das terapias, para compreender, entender que não se pode. Você vê, por exemplo, como simbolicamente é interessante, a questão do feminicídio é muito forte. O que é que acontece? É o pai que mata a mãe dos filhos. Esse bebê reborn, o que é que acontece? A mãe mata simbolicamente o pai, ela não precisa mais do pai para gerar aquele menino. Esse bebê foi gerado numa fábrica que não vai me cobrar nada, que não tem nenhuma exigência. Quer dizer, quando a gente começa a ver, existe uma correlação, que é um sintoma desse mal-estar. É como se as mulheres estivessem exercendo a maternidade sem precisar de um companheiro que só dá problema, que é cachaceiro, que é alcoolista, que bate, que existe, que é aquilo outro. Mas a maternidade, ela salva, mas não salva a humanidade, né? Que profundo, doutor Adalberto, esse paralelo, né? Que entre o feminicídio e o bebê reborn, não tinha pensado por esse ponto. Doutor, a gente vê também hoje essa questão do distanciamento, a falta de afeto, de toque, do abraço, de um carinho. E eu queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo, né, qual a importância, qual é o impacto na vida de crianças, do afeto, de um abraço, de uma escuta. Todos nós nascemos incompletos, né? E carentes, porque a gente nasce incompleto, né? Nós nascemos precários. Só que é uma precariedade positiva. A gente fala em precariedade, pensa em coisa negativa. É precariedade positiva, porque é esta precariedade que me leva a criar vínculo com o outro. É porque o neném, quando nasce, ele não está preparado ainda para viver sozinho. Ele precisa do cuidado da mãe, a mãe precisa do apoio do pai, não é? A família precisa do apoio do governo, do Estado, das políticas públicas. Então, nós precisamos uns dos outros. É exatamente porque somos incompletos. Então, isso faz parte da vida. Não dá para viver sozinho. Então, viver é conviver. Então, é muito importante a gente ter essa consciência dessa incompletude, que a gente precisa estar presente na vida um do outro. Então, o que é que nos liga ao meio ambiente? São os 5 sentidos. É o que eu vejo, o que eu sinto, né, que eu cheiro, o gosto, o que eu ouço e o toque. A gente sabe que aquela criança criada num ambiente de violência, de gritos, de maus tratos, todo o sofrimento da mãe, a criança absorve também. Ela nasce trazendo aqueles traumas, aquelas situações. Então, se o ambiente foi de muita violência, de muita agressividade, não é? Onde essa mãe foi muito maltratada, ou a criança que vai nascer, ela pode ter problemas ligados ao toque, ela não gosta que toque, porque desperta uma memória. Então, se é os nossos 5 sentidos que nos liga, e a gente se traumatiza pelo que viu, pelo que cheirou, pelo que foi tocado. Mas a cura também passa por isso. Então, tem pessoas que têm bloqueios, né, muito fortes. Por exemplo, na Europa, aqui na nossa cultura brasileira, a gente se toca, conversa, abraça, pega, conversando e pegando. Lá você não pode, você tem que pedir licença para tocar. Até na roda da terapia, quando a gente faz uma roda, que aqui no Brasil a gente diz, vamos ficar de pé, vamos dar a mão um para o outro, apoiar.
Lá, se você disser isso sem explicar, eles dizem, não, eu não permito, eu não quero tocar em quem não conheço. Então, a gente vê que existe muitos traumas que vêm da própria história familiar, né, e daquela cultura. Claro que lá a gente compreende o que aconteceu com todas aquelas guerras, depois da chegada do protestantismo, catolicismo, tudo era pecado, não sei o que, o corpo, etc. e tal, não se toca. Mas o afeto a criança precisa. Ou seja, quando uma mãe está dando de mamar ao neném, nós temos dois tipos de alimento. O alimento material, né? Quando ela está dando leite, ela está dando aminoácidos, proteínas e vitaminas. Mas todo alimento tem um lado material e tem um lado invisível, afetivo, que é quando ela está dando amor, ela está dando alimento material, ela está dando um alimento imaterial, que é o amor, o cuidado, o afeto, o carinho e a proteção. E o nosso cérebro não separa um do outro, não é? Então, se essa criança, quando a mãe cuida dela, dando não só o leite, mas o carinho, o cuidado e a proteção, aquela criança vai ficar mais saudável. Mas se ela não dá mais o leite, ou então dá um alimento rápido, porque a mamãe vai trabalhar, não sei o que, tudo isso vai mexendo, eu diria, na saúde mental do futuro dessas crianças, onde o afeto foi negado ou negligenciado. Por exemplo, um pai e uma mãe tem que proteger. Aí você vê em lares o pai abusa das próprias filhas. Então, qual é a experiência que essa menina vai ter na mente dela? O pai que deveria amar e proteger é o que me fere e que me abusa. Então, a mãe... É uma inversão completa de papéis, né? Já uma confusão na mente dessas crianças, futuras crianças. Então, ela vai ter dificuldade de lidar com o amor, porque ela não conheceu, né? É claro que a gente pode aprender, Santo Agostinho dizia que as grandes mudanças na vida de uma pessoa é fruto de um grande amor, de uma grande dor. Ou seja, eu posso amar porque recebi muito amor da minha mãe, do meu pai, eu sou a pessoa amorosa. Mas eu posso amar porque, ao contrário, fui rejeitado, fui batido, foi isso. Ou seja, a carência gera competência, né? Mas aí precisa de uma chavezinha, né, doutor Adalberto? Porque a gente escuta muito, ela não sabe amar porque ela não foi amada. Ela só dá o que ela tem. Mas você sabe... Mas é importante o senhor tocar nesse ponto, né, para a gente transformar o que recebeu, a gente fazer o contrário, se foi a dor. Que a gente chama de resiliência, não é? Que é essa capacidade de você transformar a carência em competência. A gente usa muito uma metáfora, não sei se você sabe, que uma pérola, que é muito cara, como é que ela foi feita? A pérola é feita pela ostra. Quando a ostra está no mar, que entra uma pedrinha, uma flerpinha de pau, uma areiazinha que fura ela, como ela não tem dedo para tirar, o que ela faz? Ela começa a produzir, envolvendo com nácar e vai criando a pérola. Então, o que é uma pérola? É uma ferida cicatrizada. Então, eu tenho observado muito no meu trabalho a nível nacional, mesmo fora do Brasil, que as pessoas que mais amam, que mais dão melhor aquilo que não receberam. Essa é a grande maioria. Eu acho que 99% das pessoas que foram feridas aprenderam a cuidar, que foram desamadas aprenderam a amar. Então, é muito interessante porque a gente tem poucas pessoas que dizem: eu não posso dar porque eu não recebi. Essas é a grande minoria. A grande maioria transforma carência em habilidade. Os curandeiros, eu trabalhei muito tempo pesquisando como antropólogo também sobre os curandeiros. Aquelas curandeiras ou curandeiros que eu conheci nessas favelas desse Brasil afora, aqueles que são mais competentes, mais amorosos, têm uma história de desamor, de violência, de abandono. Então, essa capacidade de transformar ferida em pérola. Isso é uma coisa fundamental que todos nós temos dentro de nós, né? Quer dizer, muitos de nós damos melhor aquilo que a gente não recebeu. E quando a gente toma consciência disso, a gente começa a se valorizar. Eu sempre digo, a ideia de base é o seguinte: a primeira escola é a família. O primeiro mestre que eu tive foi a criança que eu fui. Se essa criança foi rejeitada, hoje eu sou um grande acolhedor. Então foi o meu mestre. Eu aprendi a acolher na dor, no sofrimento. Eu acho que é essa capacidade que leva a gente a ter fé no mundo de hoje. Né? Dentro da visão cristã,
católica e cristã, o caos precede a criação. Então nós estamos vivendo atualmente num mundo meio caótico, afetivamente, politicamente, todo canto é esse caos. Então é esse caos que era no início do mundo que Deus transformou pelo trabalho e não pelo milagre, foi dando ordem, formando as coisas. E Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus. Em que é que nós somos semelhantes a Deus? Transformador do caos pelo trabalho. Então isso é um apelo a todos nós, não perder a esperança. Se tem caos, veja nisso, não se assombre. Veja nisso um apelo a que você, na sua família, no seu trabalho, o que é que eu posso dar a minha parte? O que é que eu posso fazer para ajudar a superar essas dificuldades? Não só esperar receber, né, doutor? Exatamente, mas de participar e de não perder a esperança. Não ficar naquela esperança passiva, do verbo esperançar. É um esperar, esperando, mas ativamente, fazendo alguma coisa, né? Doutor, e qual o alerta que o senhor dá para os pais de crianças e adolescentes que têm celular? Olhe, primeiro, hoje nós sabemos que todos os pesquisadores dizem o saudável, uma criança não deve ter celular. É a partir de 16 anos. Hoje, o mundo todo, todos os cientistas, os psicólogos, os pesquisadores dizem. Por quê? Porque o celular é diversão. E eles usam uma técnica tão forte que você passa o dia esquece até de comer, até de dormir. Vicia, né? Vicia. Tem o vício. E quando você está se divertindo, você não cria, não conversa, não participa da vida familiar. Então, para os pais, não deem celular. Ou então, estabeleça um mínimo de brinquedo, uma hora, um momento. Porque se ele vicia a gente que é adulto, imagina uma criança que ainda não sabe frear as coisas. É como se a vida real perdesse o sabor para as crianças e adolescentes que têm gera celular. Gera uma dependência terrível. Tem pessoas que não conseguem viver sem o celular. É uma carência, ele passa mal. Então eu acho que é importante que os pais... É claro que muitas vezes você diz, é tão engraçado, ele gosta tanto, e até a gente, eu acho que a criança de cada um de nós gosta daquilo. Mas eu tenho que dizer, não é bom para o meu filho. E, sobretudo, ter acesso ao que ele quer. Entrar nas redes sociais, porque aí vem os crimes que a gente está sabendo, que está acontecendo, não é? Toda essa situação no mundo todo. Então, é ter cuidado. Traga para o real. Por exemplo, na hora de comer, na hora do almoço, ninguém abre celular. Senta na mesa, vamos... Não desliga o celular. Todo mundo, o menino olhando e todo mundo comendo, e às vezes o pai cansado deixa para poder se livrar. Se livra agora, mas no futuro vai pagar caro. Verdade. Doutor Adalberto, e para a gente terminar, qual é o segredo das terapias comunitárias, né, que elas já estão aí em mais de 46 países pelo mundo? Elas também foram incluídas, né, no rol das práticas integrativas complementares do SUS. Isso é um grande feito para a população. Qual é o segredo, doutor? O segredo é a gente entender que nós somos parte do problema e parte da solução. Que uma família, que uma comunidade que tem problemas, ela também tem soluções próprias. Desde que ela pare e procure encontrar soluções para isso. Mas o grande segredo da terapia comunitária não é uma psicoterapia de grupo, porque nas psicoterapias de grupo as pessoas chegam adoecidas e tem um psicólogo que vai curar e o grupo ajudar. Na terapia comunitária as pessoas chegam bem e vão sair melhor. O que é que a gente vai estimular na terapia comunitária? Primeiro, a falar e a escutar, né? Nós temos os nossos ditados, né? Quando a boca cala, os órgãos falam. Quando a boca fala, os órgãos saram. Então, aquilo que eu não digo com a minha boca, o que eu estou sentindo, vai virar uma doença mais na frente. Então, a gente chega bem para sair melhor. Então, não é psicoterapia. Por isso que qualquer pessoa, uma vez que receba a formação, qualquer líder comunitário, pode ser terapeuta comunitário, porque ele não vai fazer interpretação, análise, nem prescrever remédio. Ele vai aprender a fazer perguntas. Então, as pessoas, o que é que na terapia eu vou descobrir? Eu dou visibilidade à minha dor. Quando eu digo assim, eu perdi a esperança de tirar meu filho da droga, por exemplo, de um pai que está desesperado, porque ele já fez tudo e não consegue. E outros dizem, eu também. Aí a gente não vai querer
dar receita para tirar. A gente vai refletir sobre quem de nós um dia já perdeu a esperança, o que eu fiz para recuperar a esperança. Não ligada à droga, pode ser esperança de encontrar um emprego, de casar, de superar, etc. e tal. Então a gente vai criando vínculos. A terapia comunitária, o grande segredo dela é que a gente sai do preconceito, para de julgar as pessoas e escutar com o coração. Porque se nós estamos hoje num mundo tão competitivo, é porque a gente está escutando com a cabeça. O outro está falando, eu já estou pensando na resposta para poder rebater. A gente, na terapia comunitária, a gente escuta com o coração. Não julgar, não condenar, não criticar, não dar conselho. Porque se eu faço tudo isso, dá a impressão que eu sei mais de você do que você de você mesmo. Então, sair desse modelo do salvador da pátria para o modelo coparticipativo, onde as pessoas podem se apoiar e a gente vai descobrindo que a dor de um é a dor de todos. Na época da Covid, a gente não podia fazer as rodas presenciais, nós fizemos online. Começamos a fazer online. E na época nós fizemos, incluindo 15 países com 5 idiomas. Durante 2 anos nós fizemos essas rodas de terapia. E nós chegamos a uma conclusão interessante, que a emoção não tem fronteiras. O que nos divide são as ideias, é debater ideia, é a ideologia. Mas o que nos une é a emoção. A gente observou, por exemplo, que a mesma mulher que mora lá no Pirambu, aquela mesma mãe, que estava com medo de contaminar seu filho porque estava doente, ou aquela dor de não poder enterrar seu filho, era a mesma de quem morava em Nova York, em Paris, em Milão, em Roma, em Genebra, qualquer parte do mundo. Então a gente foi vendo, que, por isso que a terapia comunitária, a gente partilha vivências, a gente não debate ideias. Pode debater depois, porque o efeito das ideias é contrário, faz dividir e gerar polarização. Então a gente propõe que cada um fala de si na primeira pessoa, dizendo o que está sentindo. Se é medo, você diz que está com medo, ok. Em vez de eu prescrever um remédio, eu vou dizer, quem de nós um dia já teve medo e o que é que eu fiz para superar o meu medo? Aí cada um vai dando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e você chega com um problema e sai com 10, 15 opções de possibilidades. Doutor Adalberto, muito obrigada pela aula, né? Eu acho tão importante a gente parar um pouco para entender o funcionamento da sociedade como um todo, das relações. Como o senhor falou, a gente não vive sozinho no mundo. A gente tem que estar inserido no contexto social. E foi riquíssima a nossa conversa hoje. Muito obrigada. Encerrar aqui com um toque, né, para a gente representar como esse contato físico também é importante. Beleza. Muito obrigada pela presença. E agradecer a vocês por ter essa preocupação, essa sensibilidade de dar uma resposta ao que as pessoas tanto estão precisando hoje, não é? De terem esses momentos de dar uma parada, de refletir, de procurar entender o que está acontecendo para poder sobreviver e ter uma qualidade de vida melhor. Verdade. Obrigada. O Papo Saúde de hoje fica por aqui. E assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente fim de semana. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau!